amado. Deus me ama. Aleluia.
Pega na mão do irmão que está do seu lado. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez na segunda pessoa. E você vai orar pela vida do seu irmão. Intimidade é na vertical para com Deus, mas é na horizontal para com o seu irmão. Então você também tem que declarar amor na vida dele. Ore pelos sonhos, ore pelas vontades, ore pelos problemas, para que Deus dê vitória, para que Deus mude a situação. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo, ore agora em nome de Jesus. Ore agora. Nós oramos por essa igreja, Deus. Nós oramos por essa igreja, Deus. Deus te ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos pra ti. Esta igreja hoje, que vai estar, Deus amado, agora ouvindo a Tua palavra nessa ceia, ouvindo uma ministração que vem de Ti, Deus. Fala conosco esta noite, abre os nossos olhos, que o Senhor possa se derramar aqui neste lugar. Tenha liberdade para fazer tudo o que o Senhor quiser aqui, Pai. Que nós não sejamos empecilhos para o Teu agir, mas que o Teu Espírito Santo se derrame, se derrame, se derrame com intensidade na vida de todos. E nós Te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia. De Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo de número 1 em diante, diz assim a Escritura: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa em que eles estavam assentados. Então, todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4: E todas as pessoas ali reunidas foram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do próprio Espírito que lhes concedia que falassem. Curve tua cabeça, ore comigo. Pai, nós viemos aqui nessa noite oferecer-lhe sacrifícios de adoração em um dia, Senhor, em uma cerimônia de alegria em Tua presença, onde celebramos, Senhor, a Tua graça e misericórdia e favor, Senhor, para com todos nós, Senhor. Lembramos de Tua morte e também sabemos de Tua ressurreição. Meu Deus, pedimos a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, Tu venha falar conosco, agir em nós, operar em nós, da forma que o Senhor quiser. Não nos preocupamos com o pregador, com quem vai falar, com as coisas que vão ser feitas, a não ser com a direção do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, fala nessa noite e incendeia os nossos corações por Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, muito alegre por estar aqui nessa noite, ministrando a palavra de Deus a vocês.
eu quero falar a vocês a respeito de intimidade com o Espírito Santo, uma chama que não pode ser esquecida. A intimidade com o Espírito Santo, uma chama que não pode ser esquecida. O texto que nós lemos, ele fala justamente da descida do Espírito Santo e de um momento fantástico na história da igreja que deu início, ou que impulsionou a igreja para um grande avivamento, para uma grande movimentação e manifestação de Deus em todas as partes do mundo, começando ali em Jerusalém. Então eu quero analisar algumas coisas com vocês nessa noite, de como foi esse momento, de como aconteceu e de como chegaram até aquele momento. A Bíblia diz que aqueles homens, eles estavam reunidos num lugar, na casa, buscando a presença de Deus, cantando, louvando e adorando. A primeira coisa que eu quero avaliar com vocês é a obediência que estes homens e mulheres tiveram da parte de Jesus. Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém. Atos capítulo de número 1, verso de número 4, fala que eles deveriam ficar em Jerusalém para que eles recebessem a promessa que Jesus havia feito. João capítulo 7, verso de número 39. Então a primeira coisa que o cristão deve fazer para alcançar uma intimidade, algo mais profundo. Eu não preciso citar a vocês o que é intimidade, estão sendo falados durante todas as pregações do mês, algo profundo, algo íntimo, algo de interior, algo do âmago do ser humano. A obediência é a primeira delas. A pessoa que quer uma intimidade com o Espírito Santo, a pessoa que quer uma intimidade com Deus, ela deve buscar a primeira coisa, que é obedecer à voz de Deus. Obediência à voz de Deus traz resultados aos seres humanos. A obediência à voz e aquilo que Deus ele determina para nós, traz a nós experiências com Ele. Então a primeira coisa que aqueles homens tinham que fazer, fiquem no lugar aonde eu determinei, ou onde eu determinei para vocês. Isso fala de obediência. A segunda coisa que nós podemos dizer é a perseverança. Atos 1:14. E eles perseveravam unanimemente, junto com as irmãs, com a mãe de Jesus e outras pessoas. Eles estavam perseverantes. Por quê? Não adianta apenas você obedecer e ficar. Você tem que ficar, obedecer e tem que insistir naquilo que Deus falou para você. Se você está aqui nessa noite, se você tem lutado para uma intimidade mais profunda com Deus, você tem que manter a tua insistência nisso. Não é buscar um dia, 2, 3, faz um jejum uma vez ou outra e de repente esperar que tudo aconteça. Não, tem que haver insistência da nossa parte. Aqueles homens e mulheres insistiram naquilo que Jesus estava falando, naquilo que Jesus estava ministrando, na ordem que Ele deu e na obediência, eles ficaram firmados. Mas há uma terceira coisa, eles perseveravam com obediência, eles tinham perseverança, mas acima de tudo, o desejo. Nada nas nossas vidas irá acontecer se realmente não tivermos desejo por alcançar essas coisas. Nada na tua vida vai mudar se você realmente não tiver o desejo de que essas coisas mudem na sua vida. Nada no teu ministério vai mudar, ele vai continuar a mesma coisa se o desejo que você tem de mudança não existir dentro de você. Então eles tinham a obediência, eles ouviram o que Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Eles ouviram a palavra sobre perseverança. Então vocês vão perseverar. Eles perseveravam naquilo que estava sendo feito. E por último, eles tinham o desejo. Um desejo ardente por uma promessa. É engraçado que se você parar para pensar, Jesus falou o seguinte, eu vou para o meu Pai e vou enviar um outro Consolador. Essa palavra outro Consolador fala da mesma qualidade, da mesma forma, com características semelhantes, do mesmo jeito. Ele vai vir e vai agir na vida de vocês. Mas eles não sabiam como ia ser essa ação. Eles sabiam que eles tinham que obedecer, eles sabiam que tinham que perseverar, eles sabiam que tinham que desejar. Mas como isso se daria? O que aconteceria? Por que justamente em Jerusalém? O que eles tinham que fazer necessariamente?
eles têm que fazer a mesma coisa que eu e você estamos fazendo nessa noite, cantando louvores ao Senhor. Viemos reunidos dar glória a Deus, exaltar a presença de Deus, buscar a face de Deus, servir ao Senhor com alegria. Então eles faziam isso todos os dias, até que a promessa viesse a se realizar. Eu quero dar continuidade a essa ministração sobre o desejo. Um desejo ardente, que ao longo dos séculos, depois dos apóstolos, da morte dos apóstolos, o último deles, João, ao longo dos séculos, esse desejo, essa vontade, essa busca pelo Espírito Santo, parece que foi se apagando, foi deixando-se de lado. Alguns pregadores mais antigos, outros mais atuais, dizem que milagres não existem mais, que Deus não faz mais milagres. Alguns chegam a contar e a dizer que somos praticamente uma grande seita, porque não acreditam naquilo que Deus ele fez através do dia de Pentecostes. Um avivamento aconteceram, ou avivamentos aconteceram durante os séculos, mas esse desejo, essa busca, essa vontade, esse querer do Espírito, esse querer da manifestação do Espírito Santo, ao longo das épocas foi se esvaindo da igreja, foi se deixando de lado a busca pela presença dEle, pela ação efetiva dEle nas nossas vidas. Hoje nós buscamos milagres, muitos lugares nós vemos milagres, mas milagres superficiais, coisas de eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu tenho isso ou aquilo. Não, o que Deus tem para nós é superior, é forte, é eterno, traz a presença, traz a alegria, traz a vida de Deus para nós. O que Deus tem para nós é muito mais excelente do que tudo aquilo que as pessoas têm pregado nos dias de hoje. Eu trago para vocês nessa noite e quero falar a respeito desse desejo que a igreja deve ter pelo Espírito. Essa chama não pode se apagar na igreja pentecostal dos últimos dias. Essa chama tem que arder continuamente sobre o altar. E que altar é esse? É o meu e o teu coração, é a minha e a tua vida. Você tem que ser todos os dias incendiado pela presença do Espírito. Aleluia. Uma chama que não pode se acabar. Um desejo que não pode ter fim. No ano de 1886, aos 13 anos, um jovem adolescente chamado Charles Fox Parham converteu-se ao cristianismo. E na sua conversão, diante da morte de sua mãe, resolveu seguir os traços e os caminhos do Evangelho. Seguindo os caminhos do Evangelho, quando ficou mais moço, ele resolveu então se motivar a estudar teologia numa faculdade metodista. Começou a engrenar na faculdade metodista para aprender tanto teologia quanto medicina. Diante desses fatos, quando ia iniciar a profundo os seus estudos, foi acometido de uma febre reumática, ou seja, alguma coisa que afetou os seus ossos, travou as suas pernas, e aquele homem não podia mais andar. Ele não conseguia mais andar direito, a não ser com auxílio de muletas. Mas, por divina revelação, ele teve que fazer uma escolha. Ou eu escolho o ministério que Deus me deu, ou eu escolho a medicina. Talvez a medicina pudesse o curar com tratamentos, e o ministério talvez nada pudesse fazer. Mas Charles, qual nome vocês vão ouvir durante toda essa ministração, ele escolheu o ministério. E milagrosamente, ao escolher o ministério, aquilo que travava as suas pernas, fazia mal ao seu corpo, ele foi milagrosamente curado. Aquilo que talvez a medicina não poderia fazer, a bênção e a mão de Deus pôde fazer por aquele homem. Aquele homem então não desistiu do seu propósito, seguiu o seu ministério. Em 1898, na cidade de Topeka, no Kansas, ele funda um instituto bíblico com o objetivo de estudar a palavra de Deus. Dentro daquele instituto bíblico chamado a Casa de Pedra, porque era uma casa feita de pedras com uma torre no alto, ele começa a ensinar
40 alunos sobre a palavra de Deus. Ele ministra a palavra de Deus em diversos temas. Ele faz reuniões de oração. E na ponta da torre ele cria uma cela de oração para que as pessoas buscassem a Deus. Seus alunos buscavam a presença de Deus. Ele ensinava a palavra de Deus. Tudo isso vai fazer parte dessa pregação. Escute isso com muita atenção. Aquele homem então começou a ensinar. E no dia 25 de dezembro do ano de 1900... ele programa uma viagem e diz aos seus alunos: eu vou viajar, mas eu quero que vocês reflitam sobre um tema. Vocês vão pensar quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo. E ele foi viajar e deixou que os alunos começassem a pensar e a refletir sobre aquilo que ele havia falado, havia dito. 3 dias após, os alunos tinham uma conclusão. Ele chegou e perguntou para eles: mas e aí? Qual é a decisão, qual é a conclusão daquilo que nós falamos e daquilo que vocês entenderam? E todos eles unanimemente responderam que a evidência do batismo com o Espírito Santo na vida do crente é o falar em línguas estranhas. Daquele momento em diante, aqueles homens e mulheres começaram a se reunir buscando a presença e o batismo do Espírito Santo no meio deles. Eles queriam ser revestidos do poder e do fogo de Deus. Quem é revestido do poder e do fogo de Deus aí? Glória a Deus. Aqueles homens começaram a buscar. E no dia 1º do ano de 1901, na virada do século, uma aluna de Charles chegou diante dele, chamada Agnes Osman, e falou: Charles, você pode orar por mim para que eu receba o Espírito Santo? Eu imagino a cara dele de assustado. Eu não vi, evidente. Mas eu imagino a cara dele de assustado. Peraí, eu não sou batizado com o Espírito Santo, ninguém foi, a gente está falando um negócio aqui, está conversando, e você vem me pedir isso? Ela pediu para que ele orasse por ela. E a Bíblia não, mas a história diz que quando ele impôs as mãos sobre ela e começou a orar, aquela mulher começou então a ser revestida do poder de Deus e começou a falar em outras línguas. Foi tamanho o poder na vida dela que durante 3 dias e 3 noites ela ficou falando na língua chinesa e na língua dos boêmios, falando em línguas estranhas sem parar e não conseguia falar na sua língua natural. Aquele homem relata a evidência e a ação do Espírito Santo dizendo: eu falei apenas, eu não cheguei nem a falar apenas 3 dúzias de frases. De repente eu senti que algo descia do céu sobre a cabeça dela como uma auréola brilhante. E aquela mulher começou a falar, ela começou a falar em línguas estranhas. E isso foi extraordinário. Querido, a intimidade com o Espírito fará você viver coisas extraordinárias, coisas que vão além da compreensão humana, além do natural, além do que é comum. Deus nos chamou para viver coisas sobrenaturais. Glória a Deus. Você hoje vai saber porque você é pentecostal. A época do dia de Pentecoste, a gente faz um reteté, dá uns mantos. Para com isso, não. O Pentecoste é muito mais. A ação do Espírito é muito maior. O que Deus tem para mim e para você é superior a qualquer coisa na face da terra. Então depois que aquela menina no primeiro dia da virada do século em janeiro foi batizada, durante todos os outros dias, aqueles homens e mulheres que ali buscavam naquele lugar, eles foram um a um sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. Charles, então, no ano de 1905, um ano após o avivamento no país de Gales, aonde Evan Roberts levou em 9 meses para Cristo, mais de 100 mil pessoas, em 9 meses, mais de 100 mil pessoas, através da pregação da palavra. E sabe o que ele dizia nos seus cultos, nas suas orações? Ele apenas dizia: deixe fluir o Espírito, deixe o Espírito agir. Deixe o Espírito agir, querido, nessa noite. Deixa o Espírito Santo agir em você. Em 1905, então, ele muda-se para a cidade de Houston, no Texas. Lá ele abre uma outra escola, convoca seus alunos. Nos Estados Unidos, naquela época, a segregação racial era muito ruim. Brancos não poderiam viver com negros, não poderiam estar no mesmo lugar, não poderiam ter convívio. Mas ele formou a sua classe de teologia. Foi quando apareceu um homem chamado William J. Seymour, negro,
Um olho deles era cego. Filhos de escravos católicos, depois ou posteriormente convertidos ao Evangelho de Cristo. Um homem simples, um homem humilde, o homem a qual foi garçom, representante comercial, mas ouviu o que ele tinha feito, uma classe que ele pregava sobre o batismo e a evidência do dom de línguas. William Seymour não podia estar com eles, não podia conviver com eles, não podia andar com eles, mas havia um desejo no seu coração que ninguém podia arrancar. Quando há um desejo da nossa parte pela presença de Deus, não existe coisa no mundo, não existe mal no mundo, não existe situação no mundo que consiga arrancar isso de nós. Então ele desejou estar naquela classe, mas não podia entrar. Conta-nos a história que então ele ficava do lado de fora, olhando para dentro, e ficava vendo Charles ministrava. E tudo que ele ministrava, ele anotava, ele entendia, ele aprendia. Ele era tamanha a vontade, tamanho o desejo, que Charles pensou assim: olha, eu não posso ministrar para os negros, porque não dá. Mas ele sendo negro, ele pode ministrar para eles, então eu vou fazer assim. Ele vai começar a me acompanhar. Eu prego aos brancos numa hora, ele prega aos negros outra hora, e o evangelho começa a ser expandido sobre este lugar. E essa teologia, e essa ideia, essa manifestação começa a ser difundida. William Seymour então começa a aprender, ele começa a entender. Querido, não tem como você não saber do Espírito Santo se você não lê a Bíblia Sagrada. Passa dia, passa manhã, passa tarde, passa noite. Querido, se identifique com esse livro, porque é esse livro que vai dizer a você e vai mostrar a você até onde você pode chegar. Não existem limites para o cristianismo, não existem limites para o poder de Deus, desde que você entenda que na Bíblia Sagrada esse poder foi revelado a mim e foi revelado a você. Uma vez uma repórter perguntou a John Wesley: por que você, um pregador eloquente do século XVIII, por que as pessoas vêm atrás de você? Por que as pessoas gostam tanto de ouvir você? O que acontece? O que você tem de diferente? John Wesley, com o jeitinho dele, olhou para ela e falou o seguinte: querida. Ele não usou querida não, esse querida é acréscimo meu. Ele olhou para ela e falou o seguinte: olha, eu faço assim, eu ponho fogo em mim mesmo e as pessoas vêm me ver queimar. Querido, nessa noite toque fogo em você mesmo e deixe as pessoas virem você queimar. Deixe as pessoas virem você cheio do Espírito. Deixe as pessoas virem ver você cheio de fé, de alegria, da presença de Deus. Problemas vão vir, dificuldades virão, as situações não serão fáceis. No mundo vocês vão ter aflições, mas a presença de Deus mostrará ao mundo que você pertence a Ele. Abaixo. Taque fogo em você mesmo. Faça as multidões te ver queimar pela presença. Aquele homem então aprendendo. Um dia foi convidado por uma irmã que ouviu pregar para ir a Los Angeles. William Seymour então foi com muita alegria pregar em Los Angeles. Seu primeiro sermão foi a respeito do Espírito Santo. Seu segundo sermão sobre Atos capítulo 2, verso 4, o texto que nós lemos nessa noite, a respeito do Espírito Santo. Ele pregou e ele disse uma frase, tem frases, irmão, que realmente derrubam uma pregação. E ele disse uma frase assim: olha, mesmo eu não sendo batizado com o Espírito Santo, e ele pregava sobre o Espírito Santo, mesmo eu não sendo batizado com o Espírito Santo, não significa que eu não seja cheio do Espírito Santo. No outro domingo, quando ele ia ministrar, as portas da igreja trancadas com um cadeado, e foi-lhe dito que ele foi impedido de pregar, porque aquilo que ele pregava ele não vivia e as pessoas não concordavam com ele. Eu imagino a cara de decepção de William Seymour, pela situação, pelas circunstâncias, pelo não ter dinheiro nem para voltar para a sua terra. Agora ele estava perdido em Los Angeles. Mas lá ele encontrou um irmão chamado Edward Lee. Você não precisa gravar todos os nomes, irmão. Você precisa entender a história. O irmão Lee então chamou a William Seymour e falou assim: vem ficar na minha casa. Você não tem para onde ir, eu não concordo muito com as tuas ideias, mas fica na minha casa. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Fica aqui, mora aqui um pouquinho, fica aqui um tempo. Aquele homem então ele começou a se dedicar sobre a oração. Ele começou a buscar a Deus através da oração.
E ele desesperado, um dia depois de tanto orar, ele orou durante 4 anos, 5 horas por dia, todos os dias. E um dia ele perguntou para Deus: Senhor, o que eu preciso para ser batizado com o Espírito Santo como Charles foi? Eu oro 5 horas por dia. Deus olhou para ele, imagino eu, né? E disse: ore 7. Eu oro 5 horas, ore 7. Então William Seymour começou a orar 7 horas todos os dias, enquanto ele podia, enquanto ele fazia, com todas as forças que ele tinha, porque ele tinha desejo pela promessa do Espírito Santo de Deus. Ele tinha desejo por essa intimidade mais profunda com o fogo e com o poder do Espírito Santo. Aquele homem, então, na casa de Edward Lee, começou a fazer orações, começou a buscar a presença de Deus, começou a falar com Deus. Em uma época que Edward Lee não podia mais contê-lo em casa ou ficar com ele em casa, ele foi recebido na casa de Ruth e Richard Ashbury, na rua Bonnie Bray, número 214. Ele foi chamado para ficar com eles. Eles também eram da mesma igreja que ele foi expulso. Eles também não concordavam com o que ele falava. Eles talvez não gostavam muito dele. Querido, se as pessoas não gostarem de você, o problema é delas. Sirva a Deus, faça as coisas para Deus, viva para Deus e continue seguindo a vontade de Deus. Não importa o que as pessoas vão dizer para você, continue insistindo naquilo que Deus prometeu que vai fazer por você e pela tua vida. Ele continuou insistindo, então ele orava cada dia mais. Então em um momento ele decidiu fazer um propósito de 10 dias de busca pelo batismo com o Espírito Santo. Ele começou a clamar a Deus, ele começou a buscar a Deus. Então no dia 9 de abril do ano de 1906, quando eles estavam reunidos na sua casa, ou quando eles estavam reunidos na casa, na rua Bonnie Bray 214, todos estavam buscando a presença de Deus. Eles haviam chamado para que ministrasse com eles Lucy Farrell, porque ela já era batizada com o Espírito Santo, governanda da casa de Charles. Fizeram com que ela viesse para que pudesse ministrar. Enquanto ela orava pelas pessoas, enquanto ela buscava a Deus, e todos estavam buscando a Deus, ela impôs as mãos sobre o irmão Lee que há poucos dias estava doente. William Seymour orou por ele foi revigorado, foi curado instantaneamente, porque Deus tinha propósito. Aquele homem agora recebia oração, e quando ela impôs as mãos sobre ele, o irmão Lee cai no chão tremendo e começa a falar em línguas estranhas. Ele começa um movimento totalmente anormal ao nosso conhecimento e ao entendimento da época. Quando caiu ele, de repente toda a sala, tinham 7 pessoas. As 7 pessoas que estavam na sala caíram de joelhos dobrados e começaram a falar em línguas estranhas. O Senhor começava a incendiar uma igreja. O Senhor começava a incendiar um povo. Conta-nos a história que Jimmy Moore, que era a vizinha que estava do lado, ela saiu da sua casa, entrou na casa onde eles estavam, cheia do Espírito Santo, começou a falar em línguas estranhas, sentou no piano, sem saber tocar uma nota de piano. Ela tocou várias músicas e canções diante da sua ministração. Ela começou a falar em línguas estranhas, ela começou a ministrar com o piano, ela foi batizada com o Espírito Santo. Deus começou a agir e os milagres começaram a realizar-se naquela época. Queridos, Deus nos chama a um tempo de avivamento e de intimidade com Deus. Deus nos chama a um tempo de busca poderosa pelo Espírito Santo. Livro do profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está na hora de os vossos filhos e as vossas filhas profetizar, de os vossos jovens terem visões, de os vossos servos entrarem em adoração. Está na hora de um avivamento da igreja, que começou profetizando pelo Joel, que começou Pedro a falar em Atos 2, e que Deus tem dado continuidade até hoje em nossos dias. Aleluia. Glória a Deus. Eles foram incendiados por Deus. Aí você me pergunta, o William, que era o cara que estava buscando 4 anos, buscando a presença de Deus, foi batizado? Não. Todo mundo na casa batizado. Ele não. Ele era o cara que mais buscava, que mais entendia, que mais procurava, o que mais pregava. Eu imagino que talvez tanto eu como você, se acontecesse uma situação dessa, ia falar assim: o que falhou? O que deu errado? O que não funcionou? Mas sabe o que ele fez? A mesma coisa que os discípulos fizeram.
ele continuou insistindo. Ele não saiu da igreja rabugento. Não fui batizado com o Espírito Santo. Estou de mal com Deus. Nada. 3 dias depois, continuou a buscar, continuou a orar, começou a clamar. E Deus batizou ele com o Espírito Santo. O poder era tão grande naquela rua, o poder era tão grande naquela casa, que diz a história que uma mulher, ela chamou os bombeiros e falou o seguinte: pelo amor de Deus, vem pra cá, porque a casa que está do meu lado está pegando fogo, ela está pegando fogo, vem pra cá. Quando os bombeiros chegaram lá, não tinha um monte de maluco gritando, dando glória a Deus, falando em língua estranha, glorificando e exaltando a presença de Deus. Onde tem fogo é porque tem crente que adora a Deus, onde tem fogo é porque tem crente que glorifica a Deus, onde tem fogo é porque tem crente cheio da presença de Deus. Era fogo. Chama o bombeiro. Não vai mudar em nada. Em alguns dias, a casa começou a se encher. A entrada da frente cedeu, diz a história. As pessoas que estavam lá não se machucaram, mas as pessoas que iam chegando perto da casa, elas iam chegando e já iam chegando praticamente de joelhos, porque iam se convertendo à presença de Deus. Querido, o poder do Espírito Santo de Deus não é para conseguir milagre para o teu bolso, não. O poder do Espírito Santo é para conseguir vidas para Jesus. O poder do Espírito Santo é para desenvolver a palavra de Deus em todos os povos, raças, línguas e nações. É para você pregar, é para você falar, é para você ser usado. É para quando você chegar na cara do endemoniado, você falar: sai em nome de Jesus, porque essa vida pertence a Cristo. É para isso. Cheio do Espírito, as pessoas chegavam próximo da casa, elas eram tocadas, elas eram batizadas no meio da rua. O William chegou e falou: não dá mais para ficar aqui, nós temos que procurar um outro lugar. Olhou em toda a cidade de Los Angeles, achou um endereço, Rua Azusa, número 312. Uma casa onde havia sido uma igreja metodista episcopal africana, uma igreja para negros. Atualmente estava sendo, depois do fogo que pegou, a igreja se mudou para o sul, mas ficou o local, uma igreja totalmente de madeira, o local totalmente de madeira. Havia um estábulo ali, havia coisas a serem guardadas. Então William falou o seguinte: encontramos o lugar. 900 metros quadrados, 2 andares, não era grande coisa. A igreja totalmente de madeira, é onde iniciava-se a igreja evangélica apostólica da fé. Igreja de madeira, o chão de barro batido. A tribuna do púlpito eram 2 caixas de sapato, de engradado de sapato. Os bancos eram feitos com pedras, ou então tonéis e tábuas de madeira. Você reclama para a igreja e fala assim: não gostei da tribuna nova, não gostei desse negocinho que põe do lado para beber água, vou aproveitar, tá bom? Não gostei desse negócio. Eles não se importavam com isso. Não tinha luxo, não tem frescura, não tinha aparência, não tinha chão bonitinho, não tinha baterista, não tinha tecladista, não tinha coisas bonitas. A cadeira não era, como o pastor diz, não era estufada que você senta, reclina e muitas vezes você está dormindo e babando aí na tua igreja, no teu lugar. Não, era tudo simples, era tudo comum, era tudo normal. Não tinha beleza, não tinha formosura, não era lindo, não era maravilhoso, mas tinha a presença de Deus. Tinha homens e mulheres cheios do poder de Deus. Tinha homens e mulheres que clamavam dia e noite pela presença de Deus, que tudo que eles queriam não é uma igreja bonitinha, não é um pastor que fala bem, não é um terno arrumado. Eles queriam é Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Quando a igreja vem à igreja, porque você é igreja, e você traz a presença de Deus à igreja. Porque tem gente que fala assim, ó: eu vou para a igreja, Jesus já está lá, fazendo o quê? Me perdoe a opinião, o que Jesus faz num templo vazio? Nada. Mas você que é templo de Deus, é cheio de Deus, você é carregador da glória de Deus. Eles não se preocupavam com a aparência. Não tem aparência. O William, um homem comum, enquanto os cultos se desenvolviam, você pensa que ele estava lá feito um estandarte, uma bandeira? Eu sou o máximo. Não. Ele ficava atrás dos engradados falando: Espírito Santo, incendeia o teu povo, incendeia o teu povo, batiza com o Espírito Santo, salva, cura, liberta, transforma, aviva, renova, faz mudança.
O que nós precisamos no dia de hoje é voltar a um evangelho puro e simples do Espírito. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai te levar para o céu. Não precisa de invenção, não precisa de hipocrisia, apenas Jesus. Apenas Jesus. Jesus, simples, o carinhoso, o Jesus amoroso, aquele que abraçava as pessoas, aquele que disse àquela mulher: mulher, eu também não te condeno, vai em paz. Você era merecedora de ser apedrejada, mas eu não te condeno. Quando chegou no tanque de Betesda, rapaz, 38 anos aí, tu tá um tempão aí, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. É mesmo? Pegou, saiu andando. Querido, um Jesus carinhoso, um Jesus bom, não precisa inventar nada, não precisa enrolar com nada, não precisa ter jeitinho, método, faça isso, pule assim, para com isso é macumba gospel que tem inventado. Sai dessa. O que você precisa é Cristo, é Cristo, é Cristo e somente Cristo. As reuniões naquele lugar eram tão cheias do poder de Deus, que começavam às 10 da manhã, iam até às 10 da noite. Mas ele tinha que falar assim, ó. O William chegava e falava assim: querido, dá para tu sair da igreja agora? Mas por quê? Tem gente querendo entrar. Vai. Ele tinha que expulsar as pessoas da igreja, porque tinha gente querendo entrar. Hoje você quer fugir da igreja, você quer fugir de Deus, você quer largar os cultos, você quer ir para tudo quanto é lugar, você pega a Santa Ceia para ir para o cinema, você pega um monte de coisa para fazer qualquer outra coisa no dia do culto. Não tem outro dia para tu fazer isso? Tem, pastor. Tem. Então faz no outro dia. No dia de culto, vem adorar a Deus, vem servir a Deus. Você tem oportunidade, você tem liberdade, você tem chance de chegar na presença de Deus e com liberdade. Se tu quer pular, tu pula. Se tu quer levantar a mãozinha, tu levanta. Se tu quiser rolar no chão, tu rola. Vão achar estranho, mas tudo bem. Mas tu pode fazer isso. Você tem liberdade no Espírito para vir para cá. Não fuja da casa de Deus. Não fuja das coisas de Deus. Jovem, colabore no jovem. Adolescente, presta atenção aí, ó. Colabora nos adolescentes. Jovem, irmão, homem, mulher, faça a sua parte. Lute pela sua igreja. Lute pelo seu pastor. Faça com que o evangelho se propague e que a igreja se incendeie. O irmãozinho está meio chateado, também estou chateado com ele. Para com isso. Seja você a tocha que vai incendiar o irmão que está do teu lado. Era tão poderoso. Os cultos começavam, às vezes iam até as 2 da manhã. As pessoas ficavam enlouquecidas. Os jornais de Los Angeles falavam para eles: entraram um monte de malucos, um monte de doidos que gritam dia e noite, que fazem barulho o tempo inteiro. Querido, eu respeito o meio pentecostal. Você não deve ser exagerado. No momento que o profeta prega, que o pastor prega, não fica ralabalá, para lá e para cá. Não, Deus falou através de Paulo que tem que ser com ordem. Mas querido, no momento que você tem para gritar, grite. No momento que você tem para cantar, cante. Se derrame, se jogue, se lance, se faça de tudo um pouco para a glória de Deus. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando você vem para a igreja, tem oportunidade, glorifica. Glorifica. Louvado seja Deus. Aqueles homens cheios da glória, os cultos começavam de manhã, terminavam à noite. Eram tão poderosos que no meio da rua, quando as pessoas iam chegando perto deles, os endemoniados iam caindo. Quando a pessoa chegava liberta, dizendo: eu quero Jesus. As pessoas eram enfermas e curadas, estavam enfermas e elas eram curadas. Eles fizeram um painel, colocaram no painel todos aqueles que foram curados. Milhares de muletas que iam chegando, porque as pessoas iam chegando e eram sendo curadas. O paralítico andava, o coxo andava, o cego via, o surdo ouvia, as coisas aconteciam. Uma menina que havia sido batizada com o Espírito Santo naqueles poucos dias, chegou diante de uma mulher que não podia andar há 32 anos, olhou para ela e falou o seguinte: Jesus quer te dar saúde. 32 anos parada, não podia andar. Na mesma hora ela levantou e andou e glorificou a Deus. É fantástico.
É o Espírito, é a ação, é o desejo que a igreja tem perdido e é o desejo que Deus tem de fazer com que a sua igreja resgate nessa noite uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. Não podemos deixar a chama se apagar. Aquele homem continuou pregando, as coisas continuaram acontecendo, Deus continuou agindo, o poder de Deus continuou se manifestando. E aí você pensa, parou ali nos Estados Unidos? Não, um homem veio do Canadá, de Toronto, chegou, viu o poder de Deus, recebeu o poder. Sabe o que ele fez? Vou levar esse poder para o Canadá. Levou para Toronto, numa fábrica de tabacos. Ele começou a pregar as pessoas batizadas com o Espírito Santo. Onde quer que você for, cheio da presença de Deus, quando você chegar perto das pessoas, com essa alegria, com esse vigor, com essa força, as pessoas vão dizer, eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo isso. E elas vão pegar aquilo que você tem, vão colocar nas costas e não vão jogar do lado. Eu vou carregar. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele vai voltar consigo jubiloso, vai trazer consigo a sua recompensa. A recompensa do crente é ser cheio do Espírito Santo e as almas que você vai ganhar por ele. Levou para o Canadá, aquele país de Gales que 2 anos antes havia sido incendiado por Evan Roberts. Veio um homem lá e foi lá, a gente quer saber o que está acontecendo. Peraí, eles foram batizados, eu quero isso para mim. O avivamento que começou no país de Gales e agora estava nos Estados Unidos, numa rua Azusa, num lugar simplesinho, ridículo, que para muitas pessoas era loucura. Muitos consideraram esse como o último vômito do diabo. Saiu nos jornais, saiu na época, que aquilo que nós fazíamos, que hoje você fala em línguas estranhas, era a coisa mais idiota e tola do mundo. Pois é, aquilo que era a coisa mais idiota e tola do mundo, ela ia incendiar o mundo inteiro de uma forma espetacular. Aquele que veio do país de Gales, pegou do país de Gales, vamos levar a presença de Deus. Levou a presença de Deus para o país de Gales. O país de Gales foi incendiado. Do país de Gales foi para a Alemanha. Da Alemanha foi para a Suécia. Da Suécia foi para a Noruega. Da Noruega foi para a Índia. Foi para a África. Chegou na Rússia. Da Rússia foi para o lugar mais gelado um dos lugares mais gelados do planeta. Foi para a Sibéria. Para quê? Para incendiar aquela nação. Para incendiar aqueles que lá estavam. Você foi chamado por Deus para incendiar essa geração. Saiu da Sibéria, foi para a Oceania, da Oceania foi para a Índia, pegou a África inteira. Quando você vê hoje, se você for contabilizar os últimos registros, somos mais de 600 milhões em todo o mundo. A igreja incendeia o mundo pelo Pentecoste. Aquilo pelo qual você se chama pentecostal, é porque teve um homem humilde, simples, que ninguém deu valor, pessoas que ninguém queria saber, pessoas que ninguém gostava, coisa que você talvez nem soubesse, mas ele estava lá, orando, orando, orando. Aquilo que durante anos ele buscou, hoje se você acreditar, você pode receber. Hoje você pode receber. Hoje você pode conquistar. Hoje Deus pode fazer. Hoje Deus pode transformar a tua vida. Em suma, Deus é fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Dos seus anjos ele faz vento, mas de vocês, ministros de Deus, labaredas de fogo. Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você para incendiar o mundo. Intimidade com o Espírito leva você ao avivamento. O avivamento incendeia o mundo e traz a glória de Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.